Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui neste canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que esta informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Santa Catarina, com Deltan Dallagnol. Saiu o relatório da OEA sobre a liberdade de expressão do Brasil. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e no mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Gente, saiu o esperado relatório da OEA. Se lembra dele? Aquele que a gente tanto esperava no começo do ano, que nos trazia a esperança. Aquele do Pedro Vaca, que veio ao Brasil da relatoria da liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E foi bom ou foi ruim? Ó, pra você lembrar, tem essa famosa foto dele aqui, ó, se reunindo com o STF. Ele tá ali, ó, pertinho do ministro Barroso. E tem também essa famosa reunião dele aqui, ó, com parlamentares da direita. Você vê ele ali conversando com o Magno Malta, fazendo denúncias, ao fundo ali o Marcel Van Hatten. E se você lembrou, então ó, para tudo que você está fazendo, porque a gente aguardava demais esse relatório, porque ele podia lançar luz para toda a comunidade internacional sobre os abusos e arbítrios que acontecem aqui no Brasil. Então fica comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar a conclusão desse relatório, se ele estava de acordo ou não com as expectativas da direita e se ele apresentou alguma crítica ao STF ou foi uma vitória estrondosa aí da esquerda. E eu vou começar com a gente como a gente faz às vezes com os amigos, ó. Você que tá aqui comigo, você quer primeiro a notícia boa ou a ruim? Conta aí pra mim nos comentários qual você pede pra ouvir antes quando alguém faz pra você essa pergunta. E se você é como eu, pede pra ouvir antes a notícia ruim para depois dar uma aliviada, para ficar com a coisa boa na cabeça no fim. Então eu vou seguir essa mesma ordem. Ó, gente, então finalmente o Pedro Vaca, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, soltou o aguardado relatório sobre a liberdade de expressão no Brasil. E ele veio ao Brasil em fevereiro de 2025 para entender o que estava acontecendo aqui com o estado da liberdade de expressão no Brasil. E aí ele se reuniu com várias autoridades, políticos, juristas, movimentos da sociedade civil organizada. Ele ouviu vários deputados e senadores da direita também, e a direita cobrava que ele atestasse que o STF e o ministro Alexandre de Moraes estavam realizando censura no Brasil, perseguindo os adversários políticos e instalando um estado de exceção aqui. A esquerda e o STF, por sua vez, do outro lado, queriam que ele dissesse que houve uma tentativa de golpe no Brasil e que Moraes simplesmente seguiu a Constituição. Agora, o resultado foi uma aparente vitória do STF. O Pedro Vaca diz o seguinte aqui no relatório. E ó, eu digo uma aparente vitória do STF, você já vai entender por quê. E o Pedro Vaca, ele diz o seguinte aqui no relatório. Eu vou mostrar aqui pra vocês e eu peço desculpas porque tá em PDF, nesse formato, e eu não consigo ampliar mais, mas eu vou ler aqui pra vocês, tá? Olha aí. A delegação da OEA constatou que o Brasil possui instituições democráticas fortes e eficazes, o que se evidencia por declarações e políticas relevantes do Estado destinadas à conformidade com os padrões nacionais e internacionais de direitos humanos. A visita em si é um gesto nesse sentido. Situar o Brasil como um Estado democrático, regido pelo Estado de Direito, é um pré-requisito para compreender a situação do direito à liberdade de expressão no país. É isso aí, gente. Praticamente ninguém da direita esperava que o Pedro Vaca fosse reconhecer que o Brasil tinha instituições democráticas fortes e eficazes. Por exemplo, eu te pergunto, você acha aí que o STF é uma instituição democrática? Ó, eu acho que está respondido, né? Isso fez com que a imprensa imediatamente desse esse relatório aí como se fosse aí uma grande de uma vitória da esquerda. Olha aí, uma vitória do STF. Após se reunir com o Bolsonaro, a OEA frustra o ex-presidente ao reconhecer tentativa de golpe e destacar papel do STF. É a matéria que saiu, dando aí como uma derrota da direita. E até o Gilmar Mendes, ele correu para tentar tirar uma casquinha aí do relatório. Dá uma olhadinha aqui no que ele postou. O novo relatório da OEA sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil confirma o que juristas e observadores internacionais vêm ressaltando. O país dispõe de instituições democráticas sólidas, separação de poderes, Estado de Direito em pleno funcionamento, com o STF exercendo um papel histórico da defesa da Constituição. Mas calma que não é bem assim não, Gilmar. Será que foi mesmo uma derrota da direita? Ó, eu vou te mostrar agora o outro lado, o lado bom da história. Senta aí, se alivia um pouco. Enquanto isso, eu quero te agradecer por você sempre deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Gente, esse relatório, ele tem vários pontos de concordância com a esquerda, com o STF, mas, veja bem, o relatório também demonstra vários erros, várias ilegalidades e abusos cometidos pelo STF, e eu vou apontar 3 aqui. Para começar, veja aqui, ó, quando ele fala do 8 de janeiro. Dá uma olhadinha aqui comigo. Mais uma vez, vou ler para vocês. Na opinião da relatoria, a grande escala dos eventos do 8 de janeiro permite acreditar que alguns dos participantes pretendiam apenas expressar sua insatisfação com questões de interesse público.
Gente, isso é muito importante. Isso aí é uma organização internacional dizendo com todas as letras que teve gente inocente que foi condenado no pacote do 8 de janeiro. Vocês entendem a gravidade disso? Vamos agora para o segundo erro, ó. E esse primeiro aí é gravíssimo. Só teve aí também eles deram uma minorada. Alguns participantes, gente, a maior parte dos participantes queria só expressar insatisfação. Mas muito importante esse reconhecimento, tá? Vamos agora para o segundo erro. O sigilo eterno dos inquéritos do ministro Moraes. O relator, o Pedro Vaca, ele admitiu que existe a necessidade de transparência desses inquéritos infinitos. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Nesse sentido, a relatoria insta o Estado a disponibilizar informações adequadas sobre investigações e inquéritos concluídos ou em andamento que não prejudiquem a continuidade das investigações, não infringam os direitos de terceiros e não estejam sujeitas a restrições de divulgação. Por fim, gente, a direita ela sempre reclamava das ordens de censura e de retirada dos perfis das redes sociais. A direita sempre disse, com razão, que o ministro Alexandre de Moraes dava ordens secretas, que não especificava o que foi feito de ilegal pela pessoa e que nem dava a possibilidade de recurso, justamente pelo sigilo eterno desses inquéritos. O que nós sabemos que é verdade. Agora preste atenção aqui no que o relator falou sobre isso. Vamos aqui para o próximo ponto, página 59. Aí, ó. A relatoria considera que, como regra geral, as ordens de restrição de conteúdo, ou seja, de censura nas redes, devem informar claramente às plataformas a base jurídica de cada solicitação, a determinação da ilegalidade do conteúdo, a entidade responsável pela ordem e, quando aplicável, a duração da ordem, observando os requisitos da legalidade, legitimidade e necessidade. Mesmo em situações excepcionais em que a circulação do conteúdo possa causar danos imediatos e graves, as ordens de remoção devem ainda conter os fundamentos jurídicos de cada solicitação e a entidade responsável pela ordem. Gente, nada disso aí era feito pelo Alexandre de Moraes, nada. Isso, evidentemente, é uma crítica gigante ao ministro. Tudo isso expõe os erros, os abusos, as ilegalidades, os arbítrios para o mundo. Então, diante de tudo isso, eu vou fazer um balanço aqui, ó. O relatório ele não disse que o Brasil passa por um período de exceção ou algo do tipo. E nesse ponto ele é frustrante sim. Mas, por outro lado, ele traz várias críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Então foi uma porrada, mas muito, muito mais suave do que a gente gostaria, o que nos faz ver, mais uma vez, que a solução não vai vir de fora, gente. Não tem sebastianismo, não vai voltar o Dom Sebastião, não vai vir dos Estados Unidos o Trump, não vai vir da OEA nesse momento solução. Nós vamos ter que construir soluções pelas nossas forças para o Brasil internamente em 2026. E ver o Gilmar comemorar como a gente viu é ver como que eles agem, moldando a narrativa com viés, selecionando o que interessa e descartando o que não interessa. E grande parte da repercussão da imprensa foi assim também. E vamos aqui lembrar do seguinte. E vamos para mais notícias no site Poder 360. A Toffoli nega recurso do Banco Central e mantém a acareação em inquérito do Master. Ao justificar a decisão, o ministro do STF afirma que nem a autoridade monetária nem seu diretor de fiscalização são investigados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou nesse sábado o recurso apresentado nas vésperas pelo Banco Central, que é contrário à careação do inquérito do Banco Master, marcada para terça-feira. Toffoli, que quer colocar frente a frente Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização da autoridade monetária, Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Antes, no mesmo dia, o magistrado vai ouvir os três separadamente sobre o processo de liquidação extrajudicial do banco privado. O Banco Central queria saber de Toffoli, entre outros pontos, se seu diretor de fiscalização seria ouvido como investigado ou como testemunha, na decisão que negou o recurso, que era um embargo de declaração. O ministro do STF disse que Aquino Santos não é investigado, afirmou que a autoridade monetária também não é tratada assim no inquérito. Deixa de conhecer dos embargos posto que nem a autoridade central financeira brasileira nem o diretor da autarquia são investigados e, portanto, sujeitos das medidas já determinadas nos presentes autos, escreveu Toffoli. O magistrado defendeu a urgência da careação diante da significativa interferência dos fatos em apuração no sistema financeiro brasileiro. Justificada está a urgência da realização das oitavas em cortejo com os documentos já anundados aos autos, argumentou o ministro do STF. Segundo Toffoli, a participação do Banco Central na careação é salutar para o inquérito, tendo em vista que o objetivo da investigação tange a atuação da autoridade reguladora nacional. Sua participação nos depoimentos e a careação entre os investigados é de especial relevância para o esclarecimento dos fatos, escreveu.
Recurso do Banco Central. O Poder 360 apurou que o Banco Central considera a careação uma armadilha processual, com potencial constrangimento para a autoridade monetária do país. O recurso com pedido de esclarecimento agora negado tinha 4 dúvidas centrais. Quais são os pontos controversos a serem objeto da careação? Em que a condição o diretor está sendo intimado como acusado ou como testemunha, está sendo chamado como representante do Banco Central ou em caráter pessoal, se está sendo chamado em caráter institucional ou na condição de testemunha, pode ser acompanhado por colegas da área técnica que ajudem a relatar o ocorrido. Qual o motivo de se considerar a careação é tão urgente que precisa ser realizada durante o recesso judicial, mal tendo começado a correr a investigação e antes mesmo de qualquer depoimento ter sido prestado? Toffoli determinou sigilo nas investigações sobre o Master em 2 de dezembro, poucos dias antes do caso ser levado para o Supremo, concentrou todos os documentos da corte. Toffoli tem se dedicado nos últimos dias a ler e estudar os inúmeros documentos do caso. Pretende chegar aos responsáveis pela fraude que teria, segundo dados do Banco Central, provocado um rombo de aproximadamente 12 bilhões de créditos inexistentes no balanço do Master, o que o banco liquidado nega. O ministro do Supremo quer saber que tipo de providência foi tomada por todos os envolvidos para que se chegasse ao estágio atual em que o Banco Master teve de ser liquidado extrajudicialmente. Em 28 de março, o BRB havia anunciado que compraria o Master e que a operação daria mais competitividade ao mercado bancário e solidez à instituição financeira estatal do governo de Brasília. O BRB pretendia comprar 50 bilhões do ativo do Master, 49% do capital envoltante e 58% do capital total. A operação foi vetada pelo Banco Central em 3 de setembro de 2025 e em 18 de novembro. O Banco Central liquidou o Master. A decisão se deu no mesmo dia em que a PF deflagrou a Operação Compliance Zero e prendeu o fundador do Master, Daniel Vorcaro, e outros dirigentes da instituição privada. Vorcaro foi solto em 29 de novembro por determinação da juíza federal Solange Salgado, do TRF1. Ele cumpre com medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônico. O ministro decidiu que, antes de fazer a careação, ouvirá separadamente as 3 partes envolvidas. O objetivo é reunir as versões para depois confrontá-las. Quando o trio estará frente a frente, os depoimentos começarão às 2 horas da terça-feira, sem prazo para acabar, sem necessário recomeçarão no dia seguinte. Uma possibilidade é que cada um dos convocados seja ouvido ao mesmo tempo por diferentes integrantes do gabinete de Dias Toffoli, o que poderia acelerar o processo. Os depoentes poderão falar por videoconferência. Vorcaro, no entanto, pediu para ir pessoalmente ao STF. A careação destas 3 personagens principais do caso do Banco Master não foi solicitada pela PF. Trata-se de iniciativa direta de Dias Toffoli. O funcionário público Ailton Aquino, nome que usa profissionamento, foi indicado para o cargo de diretor do Banco Central pelo presidente Lula. Tinha 48 anos e seu nome foi aprovado pelo plenário do Senado por 42 votos contra 10 e uma abstenção. Em 4 de julho daquele ano, Aquino se tornou o primeiro homem negro a ocupar uma diretoria na autoridade monetária. Na cadeira de diretor do Banco Central, Aquino protagonizou um episódio em 17 de novembro de 25 com imbricação direta no Banco Master. Segundo a agente pública, segundo a agenda pública de autoridades da autarquia, o diretor de fiscalização participou das 13h30 às 14h10 daquele dia de uma audiência por videoconferência com Daniel Bueno Vorcaro, presidente do Banco Master. Participaram também Beline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, chefe
adjunto do mesmo departamento. A reunião foi marcada como fechada a imprensa estava em curso nessa mesma data a repercussão do anúncio da venda do Master para a Fictor Financeira. No dia seguinte à reunião de Aquino, convocaram em 18 de novembro de 25, bem cedo, o fundador do Master foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ocorre que o ofício interno do Banco Central descrevendo a videoconferência tornou-se peça central de estratégia de defesa de Vorcar. Os advogados utilizaram o documento para contestar a acusação de risco de fuga, argumentando que o banqueiro havia comunicado ao próprio regulador horas antes que viajaria ao exterior, portanto, não estaria tentando escapar, mas só conduzindo negócios. A alegação foi acolhida. A desembargadora Solange Salgado, do TR1, concedeu liberdade ao banqueiro com medidas cautelares, incluindo tornozeleira eletrônica. A tese de que Vorcaro tentava fugir do país base da prisão preventiva foi oficialmente abalada. O documento do Banco Central virou salvo-conduto. A reunião convocada horas antes da deflagração da operação policial serviu para criar o alibi que libertou o principal investigado. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.